Shalom, shalom, shabbat shalom a todos. Como estamos? Depois de um bom tempo, né, sem gravar vídeos, vamos reiniciando o nosso programa. Né? E voltaremos na sequência. Tínhamos gravado a carta aos Filipenses e agora vamos gravar a carta aos Colossenses. Mas me chamou a atenção nessa carta aos Colossenses pela quantidade da palavra santo que existe nessa carta. E eu acho que cabe aqui o lugar para que nós possamos recalcar mais uma vez qual é o significado da palavra santo. Então, o que é santidade? A santidade é um ato de obediência ao Criador. É seguir os seus mandamentos e viver de acordo com os seus princípios. É amar ao Criador acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. A santidade é um ato de fé. É acreditar no Criador e na sua palavra. É confiar no Criador e seguir os seus caminhos. Bom, já nos deixa bastante claro que ser santo ou viver em santidade, né, tem a ver com a obediência dos mandamentos do Altíssimo, da Torá. Né? Então, não existe, por exemplo, uma pessoa ser santa se não é cumpridora dos mandamentos, cumpridora da Torá. Aí uma matéria que eu peguei lá do Google, mas eu não me lembro qual site que era. Não é minha, mas eu dei uma lida e é muito coerente, muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E diz assim: o que é ser santo? Comecemos pela origem do significado. O termo hebraico para santo provavelmente partiu de um conceito primitivo de separação ou remoção do sagrado do profano. O Altíssimo tomou a palavra e usou para descrever muitas coisas e atividades separadas para a adoração. O termo para santo é encontrado predominantemente no sentido religioso e usualmente contém um significado fundamental de separado ou fora do uso comum. O uso do termo santo foi habitualmente restrito pelas regras cerimoniais ou limitado a certo povo, os israelitas, aos sacerdotes, aos lugares, ao tabernáculo, aos altares, a tempos, como é o sábado, o Shabat. O termo oposto a santo é impuro ou profano. Tem um comentário aqui que pode verificar isso em Levítico 10:10. Kadosh, o termo para santo na Tanakh ou na Torá, é usado mais de 600 vezes, de muitos modos. Muitas vezes é usado para nomear alguma coisa a ser separada. O santo lugar, por exemplo, vamos encontrar essa menção em Êxodo 28:43 e 29:30. Era separado dos lugares comuns para propósitos de adoração. Outras vezes é usado para descrever uma característica. O nome de Deus é literalmente expresso: meu santo nome. Levítico 23 e 22:2. Sião é às vezes chamado o Santo Monte. Salmo 2:6. Frequentemente o termo usado como verbo santificar uma coisa é consagrar ou separá-la do comum. O Altíssimo santificou o altar, em Êxodo 29:29. O templo, 1 Reis 8:64. Pessoas, Êxodo 19, do 10 ao 14. E lugares, em Êxodo 19:23. Em poucos casos, a santidade é transmissível a outros objetos.
podemos ver em Êxodo 29, 37 e 30, 29. Também Levítico 6, 27. Mas, na maioria dos casos, somente a impureza é transmissível e poluente para o que é santo. Podemos verificar em Ageu 2, 12 e 13. Os objetos santos são muito numerosos para serem nomeados aqui, mas, para dar uma ideia, o tabernáculo, ou o templo, e todos os artigos envolvidos na adoração, as pessoas que executavam a adoração, a terra em volta do tabernáculo e a nação inteira de Israel eram considerados santos. O Taná usa o termo santo para descrever algo que é separado de coisas comuns, impuras, contaminadas, do vício e da idolatria, e, consequentemente, se torna um antônimo para tais coisas. Ele descreve todas as pessoas, lugares, coisas, tempos, de algum modo associados com o Altíssimo e sua adoração. Se um tal artigo de algum modo se tornasse impuro, tinha que ser limpo novamente com o sacrifício de sangue. Skinner descreve o significado de santidade dizendo que santidade, em resumo, expressa uma relação que consiste negativamente em separação do uso comum e positivamente em dedicação ao serviço do Altíssimo. Qual é a fonte da santidade? O Altíssimo disse aos israelitas: eu sou Adonai, vosso Criador, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Santidade não é um atributo de Deus, mas sua natureza essencial. Santidade se refere ao Altíssimo, ou aquilo feito santo por Ele, e, portanto, nenhuma santidade existe fora dele. Santo indica a própria separação de Deus da impureza ou pecado. Eu vou repetir essa frase, essa última, porque depois nós vamos voltar aqui. Santo indica a própria separação do Criador da impureza ou pecado. Sua perfeição de ser, coisas que eram inerentemente limpas, poderiam tornar-se santas ao serem dedicadas ao Criador e seu serviço, tanto pelo Criador como por uma cerimônia estabelecida por Ele. Somente o Criador tem poder e autoridade para tornar santos e purificar coisas contaminadas pela impureza. Portanto, toda santidade vem do Criador. O termo santo descreve aquelas coisas separadas do que é comum ou impuro, e sua fonte é o Criador. Mas isso é apenas o começo. Pedro citou: sede santos, porque sou santo, em 1 Pedro 1,16. Mas a ideia não é nada nova. O Criador indicou logo no início que ele esperava que as pessoas de todas as idades fossem santas. Um autor comenta o relato da criação em Gênesis 1,26 e observa: fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Ser a imagem e semelhança do Altíssimo significa, entre outras coisas, que fomos feitos para espelhar e refletir o caráter do Altíssimo. Fomos criados para luzir para o mundo a santidade do Criador. Essa era a principal finalidade do homem, a verdadeira razão para a sua existência. E aí, em 1 João 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então vamos voltar naquela pequena frase que eu falei que iria voltar. Ele diz assim: santo indica que a própria separação de Deus da impureza ou pecado. E aí vemos então, em 1 João 3,4, que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, todo o santo mencionado na Bíblia
sem exceção. Todo santo mencionado na Bíblia, seja no Antigo como no Novo Testamento, se refere a pessoas que não vivem em pecado. E como João disse, pecado é transgressão da lei. Ou seja, todos os que são santos são obedientes à Torá, obedecem ao Criador, obedecem à lei. Então, tendo essa clareza de que santo é quem cumpre com a lei, quem obedece à Torá, podemos iniciar então a carta aos Colossenses. Que logo no princípio, Paulo já fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos, fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, logo no começo, a carta já é dirigida aqui aos santos. Então, a carta é dirigida a quem? A quem cumpre as leis. A quem cumpre a Torá. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tem para com todos os santos. É outra vez a palavra santo aqui. Então, os obedientes à Torá tinham caridade para com os demais santos. Então, estamos nos aprofundando, né? E entendendo que a maioria das cartas de Paulo é endereçadas, é destinadas a cumpridores da Torá. 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, da Boa Nova, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar dos santos na luz. Quem irá participar da herança dos santos na luz? Somente os santos, que têm o mesmo caráter, a mesma essência, professam o mesmo credo, entende? Obedecem a mesma Torá. É um pouco difícil para muitos, né? Essa nova compreensão das cartas de Paulo que eu tenho feito, porque é um grande diferencial. Eu não estou aqui para adoçá-los, né? Para balela, para conversa fiada, para querer o seu dinheiro, né? Ou querer que você dê um me gusta, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, não sei o que, se bem que seria muito bom para que pudesse alcançar mais pessoas. Mas esse não é o intuito, né? O nosso canal não é monetizado, né? Não, o intuito desse canal realmente não é esse. O intuito desse canal é levar esse conhecimento verdadeiro, até simples, né? Da forma que nós fazemos, sem muita metodologia, né? Palavras difíceis de compreensão. Por isso mesmo eu uso uma Bíblia muito comum, que é a João Ferreira da Almeida, né? É a
fácil de ser encontrada, é uma tradução fácil. Não estou dizendo que é verdadeira tradução, 100%. Não é. Mas usa de palavras mais de fácil compreensão. Então, o nosso objetivo, que queremos, na verdade, é que as pessoas saiam do erro, do engano, entendem? Que elas possam pegar as Bíblias que tem aí em casa mesmo, né? E poder ir compreendendo com mais facilidade o que realmente está escrito, né? E deixar de acreditar em líderes religiosos, né, que nada mais fazem do que enganar, né, o povo, né, para manter o povo encabrestado, né, preso aquelas doutrinas de homens, né? Paulo era muito contra isso, doutrinas de homens no passado, e as doutrinas de homens continuam, elas não terminaram, elas não ficaram lá no passado. Hoje a doutrina de homens você encontra em qualquer igreja cristã, por exemplo. Em muitos outros lugares existem, mas a doutrina de homens é muito comum dentro das igrejas cristãs, né? Onde dão uma determinada interpretação para questões, para passagens bíblicas, né? Para manterem o povo no engano e sustentando essa coisa. É simples assim, né? Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Cabe uma questão aqui que muitas vezes a Bíblia usa, traduz como igreja. Aí, dentro das nossas cabeças, quando se fala igreja, você já imagina uma igreja matriz, você já imagina uma igreja evangélica. Não é nada disso. Esse foi convenientemente traduzido dessa forma, não é? O correto seria aqui o corpo da comunidade, não é? Não tem nada a ver com templos de pedras, né? Ele é a cabeça do corpo da comunidade, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a shalom, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecestes fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijam-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, que é a comunidade, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória
deste ministério entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento dos ministérios de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós cravando-a na cruz. Muitas pessoas usam isso para dizer que, não, o Salvador cravou a lei do Altíssimo, né, na cruz. Não é isso. Vou comentar aqui um exemplo. Eu já comentei, mas ele é muito interessante, né? Esse exemplo é o seguinte: por exemplo, estamos andando na cidade, na estrada, e passamos um semáforo vermelho e recebemos a multa. E aí veio um advogado, né? E ele intercedeu por nós, né? Quem recebeu a multa. E foi lá com o juiz e falou assim: não, senhor juiz, foi um desconhecimento e ele não vai passar o sinal vermelho de novo, né? Dá um perdão para ele em vez de ele pagar essa multa. E aí o juiz, né, ele falou: tudo bem, então, já que você está intercedendo por ele, eu vou perdoar essa multa. O que devemos fazer? Né? Seguiremos então, dirigindo o nosso veículo, o nosso carro, e atravessando todos os sinais vermelhos, todos os semáforos fechados? É a mesma coisa. Nós que estávamos fora da lei, fora da graça do Mashiach, né? Nós pecamos muito, e não existia um sacrifício, né, na Torá que pudesse fazer com que nós fôssemos limpos novamente, né, e que pudéssemos voltar a dirigir o nosso carro, que pudéssemos, né, voltar a obedecer os mandamentos. Então o Mashiach, o Salvador, ele veio
e ele cravou na cruz, como está escrito aqui, cravando na cruz, né? A cédula que era contra nós, que era essa infração que tínhamos contra a Torá. Em outro momento, Paulo fala assim: todos pecamos e estamos destituídos da graça. Todos, sem exceção. Mas com a vida do Salvador, ele morreu pelos nossos pecados, para que nós estivéssemos limpos, né? E pudéssemos voltar ao Altíssimo outra vez e pudéssemos servir e ser obedientes. Né? Esse é o sentido, né, dessa passagem, muito mal interpretada. Capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Outra passagem, outro versículo muito mal interpretado, muitas pessoas erroneamente, tragicamente, né, utilizam para dizer que, não, está vendo aqui, está escrito, ninguém vos julgue pelo comer, você pode comer carne de porco. Está errado. Né? Então vamos voltar lá no princípio. Para quem era a carta? Para os santos. Os santos eram obedientes à Torá? Sim. Comiam carne de porco? Não, jamais. Então essa carta é para eles, né, que estão obedientes à Torá. E aí Paulo menciona assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Quantas festas existem na Torá instituídas pelo Altíssimo? Né? Muitas. São 7 festas instituídas pelo Altíssimo por ano que devemos de comemorar. 3 delas tínhamos que estar em Jerusalém, tínhamos que nos apresentar no templo. Né? Ao total são 7. Fora, que nem ele fala aqui, ou da lua nova, ou dos sábados. Por quê? Porque o Altíssimo também determinou que se celebrasse o começo do mês, né? Que aqui está traduzido como a lua nova. Né? Então quer dizer que, vamos né, recapitular. Se a carta é para os santos que obedecem à Torá, que obedecem, né, à celebração das festas, que não comem comida que é proibida pelo Altíssimo, entende? Que eles participam da celebração do início do mês, que eles guardam os sábados. Como é que alguém pode usar esse versículo de uma outra forma? Fora completamente do contexto. É impressionante como as pessoas estão desviadas completamente da verdade. Temos que realmente estudar a fundo, como sempre falo, sabe? Antes de pegar uma Bíblia para ler, clamar mesmo ao Altíssimo que Ele derrame sobre nós o seu amor, o seu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, né, o que o Altíssimo quer que compreendamos. Necessitamos, não podemos seguir essas doutrinas, esses ensinamentos de homens. Né? Não podemos. Continuando, capítulo 2, versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando
debalde inchado na sua carnal compreensão. Né? Então temos que ter muito cuidado. Né? Antes, no mesmo capítulo 2, né? Paulo, ele nos fala no versículo 8: tende cuidado que ninguém faça a crença sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aqui ele já fala, né, da falsa humildade. Entende? Então temos que realmente ser astutos, né? Humildes como as pombas, mas astutos, para não cairmos nesses ensinamentos enganosos, né? E não ligando a cabeça da própria o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então vemos muitas coisas assim que são exigidas. Tivemos igreja, por exemplo, muitas igrejas, muitas denominações evangélicas, por exemplo, que proíbem o uso da barba, né? Por quê? Já o que é diferente da Torá, né? A Torá fala que devemos preservar a barba, né? Então essas pessoas com falsas doutrinas, né, são enganosos, são mentirosos, eles começam a criar artifícios. Não pode fazer isso, não pode tocar aquilo, não pode não sei o que, isso e aquilo. Essas são doutrinas de homens, como Paulo escreveu aqui para Colossenses. Passamos então para o capítulo 3. Porquanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Vou começar o 12 do capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja,
Se temos que ser santos, temos que ser o cumpridor da Torá. Não existe ser santo sem cumprir a Torá. Não existe. Como em outro vídeo, não me lembro qual, eu falei, né, que a grande maioria dos santos da Igreja Católica não são santos, né? Somente são santos aqueles que a Igreja Católica colocou como santos, os que cumpriram a Torá, como é São Paulo, São Pedro, São João, né? Esses são santos, né? Esses sim cumpriram a Torá, cumpriram a lei. Os demais que não cumpriram a Torá não são santos. Simples assim. Não existe uma mágica, algo, nossa, espetacular que possa transformar uma pessoa em santo, né? Como faz o Vaticano lá, né? Pega as pessoas da beatificação, né? Pega as pessoas lá porque fez não sei o que, deixou de fazer tal coisa, é considerado santo. Não existe isso. Isso é um circo. Sinceramente. Capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E, sobretudo, revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, a shalom de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Esse é um conselho muito bom do apóstolo Paulo. Né? Muitos homens às vezes estão preocupados com o sustento do lar, com algumas outras questões de trabalho, família, ficam sem paciência e acabam descontando na própria esposa. Mas é a pior coisa que pode ser feita. Legalmente. A pior coisa que pode se fazer. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizesses, fazer de coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da
palavra, a fim de falarmos dos ministérios de Cristo, pelo qual também sou preso, para que o manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, retendo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. A partir do 7, ele faz as despedidas. Né? Mas é muito interessante essas cartas, né, do apóstolo Paulo. Né? Ele sempre usa esse termo, santo, 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 santo. E temos definitivamente que ter uma compreensão absoluta do que se refere. Né? Que santo é? Que tipo de santidade é? Como alcançar essa santidade? Né? É fácil? Não, não é fácil. Temos que ser obedientes ao disso. Obedecer em quê? Obedecer às leis do Altíssimo, obedecer a Torá. Um outro dado importante é, por exemplo, todo o sistema legal no mundo, todos os países adotam o sistema legal, tem as suas leis, né, pré-determinadas. Tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. As punições, né? E todos estamos debaixo dessas leis. Em qualquer país do mundo. Cada país tem o seu código legal, a sua constituição, as suas leis que devem ser obedecidas pelo povo que vive nesse país. Né? Com o Criador não é diferente. Né? Ele nos entregou um manual de vida. Né? E aqui estão as suas leis. Né? O que devemos fazer e o que não devemos fazer. E lá no final, né, muitas pessoas gostam de chamar de trono branco, que é o dia do julgamento final. O Criador, né, vai sentar e vai julgar as pessoas uma por uma. E qual parâmetro você acha que ele vai usar para julgar você? Vai usar o que você acha que é certo ou o que você acha que é errado? Ele vai julgar você assim? Não. Ele vai julgar todos os que pisaram nesta terra, desde a sua criação, e ele vai usar como parâmetro o código civil e penal dele. É a Torá. Ele vai falar assim: olha, você tinha a Bíblia, você sabia que deveria obedecer, você não obedeceu. Você vai falar: mas eu não sabia. Eu não sabia não. O pastor lá da minha igreja falou que a lei foi abolida. Né? O Altíssimo vai falar o que para você? Mínimo, o Altíssimo vai falar assim: você não parou nem preguiçoso, você tinha a Bíblia na sua casa, por que você não foi ler? Por que você não acreditou na Bíblia? E foi acreditar em homens. E na Bíblia não fala maldito daquele que confia no homem. Então quer dizer que você vai entregar a sua vida, o seu futuro, a sua eternidade nas mãos de uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma com você, com o seu futuro espiritual. O que vai acontecer com você ou deixar de acontecer? Não sei, mas eu acho que é meio esquisito esse negócio, né?
porque o padre falou lá que tem que ser assim. Mas o que diz a palavra? Vamos conferir ali, ver direitinho, para não cometer o erro, para não cair, que é muito cômodo, né? Não, vamos na missa uma vez por semana, não, vamos na igreja uma vez por semana e está tudo certo. Não, o batismo é diferente, o batismo requer de nós, compromisso, Essa é a velha diferença. E os líderes religiosos não falam isso. Por quê? Porque se algum líder religioso falar, irmãos e tal, não sei o quê, temos que ser enxertados no povo de Israel, temos que entrar nos pactos do Altíssimo, conforme diz a Torá. No dia seguinte a igreja está fechada. Ninguém mais vai ficar nessa igreja. Não porque as pessoas não querem, porque sabem que a igreja simplesmente não tem esse poder, de orientá-los e fazer com que eles possam servir ao Altíssimo. Então eles perdem o emprego deles. Os fiéis dessa igreja, eles vão procurar israelitas, judeus, para que eles possam entrar em pacto com o Altíssimo, estar em obediência ao Altíssimo, que eles possam ser santos. E isso é completamente contrário às doutrinas cristãs. Então o que eles fizeram desde o começo lá, com Constantino? Eles sequestraram o nosso Salvador, lá dos israelitas, e tiraram o povo israelita de escanteio. Foi isso que foi feito. Só que isso não passa de loucura. Não existe o Salvador sem a Torá. Não existe o Salvador sem os israelitas. O nosso Salvador, ele veio do povo de Israel, da tribo de Judá. Ele veio cumprir aquilo que já estava profetizado que iria acontecer. Ele não caiu de paraquedas e por acaso, eu cheguei, não estou aqui, eu sou Salvador. Não. Negativo. O Salvador veio cumprindo profecias que, desde a Torá, é profetizado que ele viria. Não existe tentar tirar o Salvador do meio israelita. Não existe. O Salvador, lá em Mateus 15, eu não vou saber dizer o versículo, talvez 10. O versículo 15 é o capítulo 15. Versículo 24. Mateus 15, versículo 24. E aí, Jesus diz assim para a mulher cananeia, Ele respondeu dizendo-lhe: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí? E aí você vai dizer que você como diz o povo cristão, não, somos israelita espiritual. Não existe isso. Não existe isso. Quanto antes nós possamos se desvincular dessas falsas doutrinas,
melhor é para nós. Não existe outro caminho. Não existe isso de que Paulo é contra a lei, não sei o quê. Veja os outros vídeos, né? Para ter uma interpretação melhorada do que se trata as cartas de Paulo, os dizeres dele. Né? Não podemos, irmãos, não podemos viver mais no erro. Né? É chegar ao final de todas as coisas, temos pouquíssimo tempo, né? E quanto antes abrir-se o entendimento, captar essas mensagens, né? Quanto antes vai ser melhor. Que o final está próximo, muito próximo. Não pense que vão conseguir, né, desfrutar do que você ganhou, que você trabalhou, que você trabalha, que faz isso e aquilo, que não tem mais tempo para isso. Está muito próximo do nosso adorado aleluia, né, que venha o mais rápido possível. Bom? Shalom, shalom, que o Altíssimo abençoe grandemente e desejo que cada um de vocês, né, possam se libertar dos erros que por acaso estejam metidos. Tá bom? Shalom.